Grandioso e poderoso Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, Tu és conhecedor do meu coração, Senhor, que eu falo isso da minha alma, do meu espírito. Eu não tenho nenhuma luta contra a carne alguma, Senhor, mas sim contra Satanás, que sempre se opôs à Tua causa e sempre vai fazer essa oposição, mas que o Senhor o repreenda e que o Senhor nos ajude a ganhar mais vidas, a ganhar mais almas, e que o Teu reino seja engrandecido e que as vidas sejam preparadas, porque sabemos que a Tua vinda está mais próxima do que pensamos. Não sabemos se teremos um ano ainda inteiro pela frente, só o Senhor sabe. Mas como foi cantado aqui, Senhor, um dia nós estaremos lá Te contemplando face a face. E esse é o meu maior desejo, é o desejo de cada um dos Teus filhos. Nos abençoe através da meditação de Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em Lucas 17. E os que podem, estar amanhã em Pirapozinho. Eu dei essa nota hoje porque muitos daqui que vêm hoje pode ser que não vá, amanhã lá. Então, é só isto. Lucas 17, verso 7 a seguir. Eu sei que demora para achar, irmãos, eu vou ler vocês, que o tempo corre, E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido, bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Eu gostaria de meditar, meus irmãos, com todos vocês, dentro desse assunto, sobre uma pequena exortação que me veio pelo Espírito Santo sobre renúncia. E trabalhando na minha horta lá e pensando, meditando, eu pensei muito em São João capítulo 1, verso 1 a seguir. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagine você aonde Jesus estava antes de se fazer carne e está no nosso meio. Se você não sabe, a Bíblia diz que ele era o Logos. O Logos quer dizer, isso está no grego, no hebraico. Hebreus capítulo 1 diz que ele era a expressa imagem do Deus invisível. Porque os irmãos sabem que quando você chegar lá no céu, você não vai ver Deus. Porque Deus não pode ser visto. Ele é invisível e é espírito. Por isso que quando perguntaram, quando o verbo se fez carne, aqui embaixo, e Filipe lhe perguntou em São João 14, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta? Ele disse, há tanto tempo que eu tenho estado contigo, Filipe, tu não me conheces? Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só que lá no céu, ele não era carne, ele era um corpo celestial, ele era um verbo, ele era uma imagem. Aquele que Moisés viu como as costas de um homem, era ele. Aquele que Isaías viu no capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono, como se fosse um homem, era ele, era o verbo, era Jesus. Assentado como um rei. Agora, ele deixou o seu trono de glória, como diz aquele hino, se isso não for amor. Ele deixou esse trono de glória, todo o seu séquito, serafins voando em volta dele e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos.
Ele desceu de lá, irmãos. Ele saiu daquele lugar, onde a santidade, onde é tão grande que a Bíblia diz que em volta dele existe brasas acesas. Tanto que quando o Isaías viu a visão, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou um homem de impuros lábios. E disse que o anjo foi lá com a tenaz, né, como fosse aquela pinça grande, e pegou a brasa do altar. Agora você imagina a glória que ele tinha, o poder em volta dele, a ponto de acender brasas. E ele renunciou tudo isso para descer aqui, nascer num estábulo, numa cavidade de uma rocha, onde os homens cercaram com pedra para os animais dormir. E andou com todas as crianças da terra. Conviveu aqui. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Como diz Isaías 53, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era um de como quem os homens escondiam o rosto. E mesmo se fazendo carne aqui, a Bíblia diz que mesmo na posição como sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se como filho, escrevendo aos Filipenses. Humilhou-se como filho, ao ponto de, como homem, ele tinha um corpo homem, porque quando ele nasceu da mulher, ele tinha que nascer homem, ele não poderia nascer um corpo celestial, tinha que ser de carne e sangue. Ele tinha que ter a morte no seu corpo para combatê-la, porque o sangue de Jesus Cristo, a vida que estava naquele sangue, que é o que voltou sobre mim e sobre você, é como um veneno que se tira de uma cobra. O veneno é tirado da cobra e do próprio veneno é feito um antídoto, um soro. E quando a cobra te pica, aí pega aquele soro e aplica em você, o próprio veneno da cobra, modificado, passado por um processo, combate o próprio veneno. E hoje, o veneno da cobra, a antiga serpente, Satanás, que nos feriu lá em Adão e Eva, lá no passado, hoje, quando você peca, você dobra o seu joelho. São João capítulo 2, 1 São João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Você dobra os seus joelhos e você ora, e naquela hora esse antídoto, o sangue vem sobre você. E o veneno da cobra é estipado. Então ele tinha que se fazer carne. Ele tinha que combater, ele teve que se fazer pecado. Eu tenho anotado aqui, não vai estar tempo de ler, mas daqui Paulo escrevendo na carta aos Hebreus disse que em tudo, irmão, ele foi tentado. Em tudo. Ele foi tentado pelo dinheiro, ele foi tentado pelo sexo, ele foi tentado, tudo que um ser humano pode ser tentado, ele foi tentado. E ele renunciou tudo. O diabo lhe ofereceu não sequer qualquer coisinha. O diabo não lhe ofereceu um cargo de encarregado numa empresa. O diabo não lhe ofereceu uma posição melhor que... O diabo lhe ofereceu todos os reinos do mundo. Toda a glória que existe, que o mundo jaz no maligno. Foi-lhe oferecido tudo isso para ele. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Agora por quê? Ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Tanto é que ele chegou a dizer: Pai, glorifica-me com aquela glória que tu me deste desde o princípio. Ele sabia que essa glória ele tinha lá, quando ele era o verbo, antes de se fazer carne. E você sabia que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus viu seus filhos que se alegravam, que rejubilavam. Você sabia que as bodas do Cordeiro para Deus já existiu? É um plano já concluído. É só questão de tempo. Um dia, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, que Jesus Cristo foi crucificado desde a fundação do mundo.
Mas como que ele foi crucificado antes da fundação do mundo? Porque Deus é onisciente. Ele conhece o fim desde o princípio. O que estamos passando agora, que para nós é novidade, muitos de nós estamos bombardeados, para Deus não, ele já tinha visto isto acontecer. É Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Agora ele renunciou tudo, irmãos. Ele renunciou a ter uma esposa, ele renunciou a ter filhos, ele renunciou a todas as riquezas do mundo. Aceitou ser morto naquela cruz. Agora, o que mais me encabulou, o que mais me chamou a atenção, é que a maioria das escrituras que ele cumpriu não era mandamento para ele cumprir. Não estava escrito lá, Messias, quando você vier, você faz isso e faz aquilo. Não, ele viu. E ele disse, o pai sempre faz o que o filho lhe pede, porque ele lhe obedece. Entende, meus irmãos? Aí eu comecei a meditar e meu coração sangrar e pensar nisso. Por que para mim é tão difícil renunciar às coisas? Por que para você é tão difícil renunciar? Quando ele primeiro renunciou ao céu, ele renunciou à glória e desceu para cá. E quando esteve aqui, ele renunciou tudo. Ele se humilhou ao ponto de lavar os pés dos seus próprios discípulos. Agora, para mim e para você, parece que é tão difícil renunciar. Irmãos, ele não tinha pecado. Ele não tinha. A Bíblia diz que nunca se houve engano na sua boca. Ele era o Cordeiro imaculado. E de repente João estava batizando. Desce ele lá com a sandália no pé. João olhou para ele, porque João viu o sinal. E João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chegou e se aproximou na fila como todo mundo. E João disse, eu careço ser batizado por você. E vem você para mim te batizar? Ele disse, deixa, João. Deixa por agora. Mas por que isso? Porque convém cumprir com toda a justiça. E você sabe o que era isso? Não era um mandamento que estava explícito lá. Não era Coríntios 11, verso 15, onde diz para a mulher não cortar o cabelo. Não estava lá. Não estava escrito lá. Era só um símbolo. E para ele já era o suficiente. Oh, Deus, tem misericórdia. E o que foi que ele disse? Deixa, João, porque agora convém cumprir com toda a justiça. E você sabe por que disso aqui? Eu tenho anotado aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência. Olha só para você ver aqui em 2 Crônicas, no capítulo 4, verso 6, diz assim, ó. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O lavavam nelas. Ou seja, todo cordeiro que chegava para ser sacrificado, primeiro ele tinha que ser lavado na água. Aqui não estava um mandamento. Messias, quando você vier, você tem que ser batizado. Só foi um tipo. E ele pôde ver esse tipo e disse, João disse, mas vem cá, eu estou batizando para arrependimento de pecado, mas você vai arrepender do quê? Eu quero ser batizado por você? Ele disse, não, mas deixa por agora. Em outras palavras, tem uma justiça que tem que se cumprir, o cordeiro tem que ser lavado antes de ser imolado. Agora hoje, irmãos, está aqui claro na Bíblia, irmãos, não faleis mal uns dos outros. E mesmo assim nós abrimos a língua, a boca, como disse lá em Tiago capítulo 3, como peçonhas do inferno. E falamos mal uns dos outros. A Bíblia diz, os beberrões não herdarão o reino dos céus. E por que é tão difícil nós renunciar a essa cervejinha? Mas a Bíblia não diz que não pode bebedar, mas beber um pouquinho. Para de argumentar! Se para ele só uma sombra já era o suficiente, e agora hoje está escrito para você não beber. Mas você sabe por que ele fez tudo isso? Por amor.
amor. Por que é tão difícil renunciar a uma correntinha, gente? Por que é tão difícil? Mas o profeta deu um colar para a mamãe. Aí nós começamos a arrumar coisas. Você entende? Aí nós começamos a arrumar coisas. Não, mas é porque a Bíblia diz que é de ouro, mas a minha não é de ouro. A minha não é disso. Não é... Gente, ele não precisava nem estar escrito. Ele era só ver que era justiça, ele cumpria. Não é claro lá que o nosso enfeite não seja o exterior. Então para com os enfeites exterior. Se você ama a Bíblia, ama Jesus, você fala assim para ele: Senhor, por amor ao Senhor eu vou fazer isto. Aí já chega outro e diz que se você não, você vai para o inferno. Porque a questão não se trata de inferno, irmão. Jesus não fez tudo isso com medo de ir para o inferno, não. Ele fez porque ele sabia de onde tinha saído e para onde ele ia. E se você é um filho e uma filha de Deus, você sabe de onde você saiu e você sabe para onde você está indo. Vamos renunciar a essas porcarias. Você pode viver sem uma cerveja. Você pode viver sem um colar. Você pode viver sem uma maquiagem. Esquece isso, a Bíblia diz que não é o seu exterior que Deus está preocupado. Se Deus, que te amou, que deixou um trono de glória. Quando você for tentada, quando eu for tentado, lembra de onde ele saiu. De onde ele veio. O que ele teve que deixar para trás. Para vir aqui morrer no meu lugar. Morrer no seu lugar. E o que você fez até hoje? Você só pecou, você só desobedeceu. Você só fez o que não devia. Por isso que Paulo disse: se comer carne escandaliza o meu irmão, nem carne mais eu como, eu posso viver sem comer carne. Então se alguma coisa vai escandalizar alguém, um filho e uma filha de Deus, você pode viver sem isso. Aí você diz: olha, eu poderia fazer isso, como disse Paulo, tudo me convém. Tudo é minha lista, mas nem tudo me convém. Para que tanta preocupação com o exterior? Por que tanta preocupação em não se renunciar? Mas nós temos tanta dificuldade. Mas a Bíblia não diz bem isso, e nós vamos arrumar um argumento como se fosse um advogado para tentar justificar. Quando ele desceu as águas, como todo mundo, como um pecador, ele disse: na verdade eu não tenho pecado, João, mas eu tenho uma justiça para cumprir. Compreende? Vamos mais um pouquinho adiante agora, vamos para o final. Ele estava lá com os braços estendidos, crucificado. O povo repartindo entre si os seus vestidos e lançando sorte sobre a sua túnica. Diz a história, não sei se confere, que aquela túnica foi Marta ou foi Maria que teceu de alto a baixo, feita sem costura nenhuma. Foi tecida, feita de propósito para ele, porque eram amigos dele. E ele estava usando aquela túnica e disse: não vamos rasgar essa túnica porque ela não é costurada. Ela é tecida inteira. Vamos lançar sorte sobre ela. E ele olhando para baixo, e o povo lá no templo cantando o Salmo 22. Deus meu, porque me desamparaste, eis que lançam sorte sobre as minhas vestes. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E ele lá vendo a escritura se cumprir. Quando ele viu que eles fizeram aquilo, faltava ainda uma escritura. E ele disse: eu tenho sede. Aí o soldado pegou com uma esponja na ponta da lança e pôs na boca dele. Quando ele provou, o que foi que ele disse? Está consumado. Em outras palavras, ele já tinha conversado com o ladrão da direita. Ele disse: olha, meu amiguinho, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou voltando. E você reconhece que eu sou um rei, você também, né? Então o negócio é o seguinte: hoje eu e você, tanto eu como você, nós vamos descer lá no paraíso. Nós vamos dar uma passada por lá. Você vai ficar por lá por um tempo descansando, mas eu vou voltar de onde eu vim.
Mas aí o que eu penso, irmão, veja tudo que ele teve que renunciar. Será que é tão pesado você renunciar a certas coisinhas que você sabe que entristece ele? A Bíblia não diz em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Quando o diabo chegar a te tentar e disse, mas fulano também faz isso, ciclano. Você fala assim, não foi fulano, não foi ciclano que morreu por mim, ô capeta. Quem morreu por mim deixou foi um trono de glória. E se fez carne, foi aqui humilhado, apanhou na cara. Morreu de uma maneira vergonhosa para que eu tivesse o direito de salvação. Se fulano e Bertano faz, eu vou orar por eles. A minha questão é, eu amo a ele de todo o meu coração. E eu vou me render a ele, eu vou me sujeitar a ele. E tudo aquilo que eu ver na palavra. Por que a Bíblia chega a dizer ali? Como Sara obedecia a Abraão lhe chamando de meu senhor, assim também as mulheres devem se ataviarem em traje honestos. Será que precisa? Aí você vai para uma igreja nominal onde não quer filhos de Deus, apenas quer membro de igreja. Não, minha irmã, isso aí foi lá para o passado. Isso aí foi lá para não sei aonde. Não, minha irmã, Jesus pegou coisa de lá de Gênesis. Tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, ele cumpriu tudo. Tudo. Foi sombra, foi justiça, foi tipo, ele cumpriu tudo. E hoje está escrito, escancarado, mas porque foi lá há 2000 anos atrás, porque disse que foi para a igreja de Coríntio, hoje não precisa. Irmãos, pelo amor de Deus. Você que no YouTube vai assistir esse vídeo, você que está preso numa gaiola denominacional, você que está preso aí dentro de um sistema, se liberte em nome de Jesus. O teu Deus deixou um trono de glória, se fez carne e veio aqui, cumpriu tintim por tintim, como ele diz lá em Mateus capítulo 17, não foi? Mateus 5, perdão, verso 17 a seguir. Deixa eu ver se eu estou citando a escritura certa. Só um minutinho, irmã. Não, Mateus 5. É isso mesmo. Mateus 5. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Mateus 5, 17. Porque nenhum jota ou um tio será omitido. Tudo que estiver escrito acerca do Filho do Homem se cumprirá. Mas por que isso se cumpriu? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E ele veio, renunciou tudo lá em cima, renunciou tudo que o mundo poderia oferecer aqui, para poder nos resgatar para ele. Por isso que a Bíblia diz, quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. E Tiago capítulo 4, irmãos, é tão forte contra nós, que diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que quem ama o mundo não tem o amor de Deus? E por que nós temos que ficar copiando o que o mundo faz? E arrumando advogado dentro da escritura, arquivo aqui, ajeitando de cá e de lá. Não, mas não está bem escrito assim. Não é bem desse. Irmãos, nós estamos falando de amor. Porque São João 14, verso 15, ele diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então procure amar mais a Deus. Diz, Senhor, deixa eu ter mais intimidade com o Senhor, deixa eu amar mais o Senhor. Que quando eu ver qualquer coisa que eu vou tentar, que aquilo o Espírito diz, não pode, você diz, poxa vida, irmãos, isso não se trata de lei, irmão, nós estamos na graça, e a graça é liberdade no Espírito Santo. É você servir a Deus sem ninguém, porque Jesus disse lá em Mateus, não é? No capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, deixai sobre os meus pés as vossas cargas, porque o meu jugo, e o meu fardo é leve. Para quem ama nada é pesado, irmão. Se esse amor natural, se uma mulher ela ama o marido mesmo de todo o coração, sabe qual é a melhor comida que o marido gosta, ela faz aquilo com prazer, porque ela sabe, eu vou agradar uma pessoa que eu amo. E o homem também da mesma forma. Agora imagine você, sabendo que ele deixou tudo o que ele deixou,
E passou por tudo que passou. E foi lá e te tirou lá do chiqueiro do mundo. Tirou lá da lama. E ainda de vez em quando nós vamos lá e metemos o focinho lá. Aí voltamos com a cabeça baixa, arrependido, e ele disse, tá bom, meu filho, eu vou te lavar de novo, lava de novo. Isso é amor, irmãos. Então vale a pena servir a Ele. Isso não se trata de doutrina de igreja, porque na nossa igreja tem essa doutrina, não. A igreja de Deus, a doutrina dela é essa aqui, ó. E o Espírito Santo, porque aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então faça isso, por favor. Isso aqui não é imposição. Eu não estou dizendo que se você fizer isso, você vai para o inferno, você vai deixar para o inferno. Eu só pergunto para o Espírito Santo. Eu preciso disso, Espírito Santo. Se a tua palavra diz que o meu enfeite não é o exterior, para mim, então, tudo que for exterior, que é enfeite, eu vou procurar abrir mão, mas do coração, não estou falando para vocês parar de fazer. Eu quero que você ore a Deus o suficiente para que o Espírito Santo te convença disto. Vamos nos pôr de pé. Doeu aí ou não? Isso conforta. Mas vocês não sabem o quanto que eu apanho antes de passar para vocês. Porque o nosso espírito começa a investigar a nós mesmos. E aí nós começamos a ver o quanto que nós erramos. Senhor, de onde foi que o Senhor saiu? De onde o Senhor veio? E passou por esse mundo, imagina naquele tempo. Tudo que ele desprezou, ele deixou para trás. Para tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar. E hoje ele te dá saúde, ele te dá coragem, ele te dá força, ele te dá trabalho. Ele te dá a palavra pregada, esmiuçada, bem explicada. É só você comer, se alimentar e se preparar. Qualquer dia desse você vai para o cemitério, nós vamos para a glória. Então vamos nos preparar, irmãos. Vamos orar essa Bíblia com amor, com mais amor. Vamos esquecer religião, vamos esquecer partidarismo. Como eu falei para os irmãos, a igreja é de Deus, o povo é de Deus. E é o Espírito Santo que conduz. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, abençoe este povo. E que eles recebam, Senhor. Receba do Senhor isso que eles ouviram aqui. Porque o Senhor mesmo disse quando lavou os pés. Porque eu vos dei o exemplo. O Senhor é o nosso exemplo máximo. Como o teu profeta disse, se você põe os olhos em um homem, Deus vai fazer com que esse homem falhe. Para que você veja que não é o homem, é eu. Mas aquele que crê em mim de maneira nenhuma será confundido. Como que eu vou me confundir olhando para ti, Senhor? Como tu mesmo disseste, quem pode me convencer de pecado? Meu Deus, por que falarmos da vida uns dos outros? Quando temos uma vida tão santa e limpa para falar. Chegar para um pecador, para alguém que está debaixo de um pontilhão, ou alguém mendigando um pouco de comida por causa de um vício, ou de uma desilusão. Chegar para essa pessoa e dizer, você sabia que um dia veio um homem no mundo que se fez carne, deixou um trono de glória. Ele era cercado por serafins, por brasas afogueadas, e se fez carne e veio neste mundo. Só porque amava você? Oh Deus, deixa-nos amarmos o pecador como o Senhor ama. E não sentimos um pouquinho melhor do que eles. Não importa se ele está descalço, mal lavado. E nós podemos estar perfumado, limpo, no bom carro. Nós possamos olhar para ele e dizer, o mesmo que morreu por mim, morreu por esta vida. Ele também tem o direito de ouvir que tem um Deus que se fez carne, que ama ele, que morreu por ele. Dai-nos deste amor, Senhor. Dai-nos desta compaixão. Como também, Senhor, que nós possamos exortar uns aos outros em amor. Quando nos surpreendermos uns aos outros em erro, fala, queridão, queridona, acorda, acorda. Acorda, por favor. Eu amo você e ele também te ama. Ele está olhando para você nesse instante, ele te ama tanto. Ele sofreu tanto para que você tivesse o direito de ser chamado seu filho. Despreza ele não. Volta para ele. Oh Deus. Se tem alguém afastado aqui nesta noite, Senhor, que possa lembrar disto.
que esse mundo pode nos oferecer? Absolutamente nada. E o Senhor nos ofereceu a tua vida. O Senhor rendeu glórias. O Senhor renunciou tudo por causa de um ser humano tão frágil e débil. Toca no coração dessa irmã, desse irmão, e que ele possa voltar para o Senhor. Se tem alguém que é afastado, eu entrego cada um em tuas mãos e peço que o teu Espírito faça a obra neste coração. É a minha humilde oração, em o nome de Jesus Cristo. Amém.